Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 19, 8 versículos apenas. Um episódio que se passou com Jesus. Vale a pena nós compartilharmos as coisas de Deus. Cura de 10 leprosos é o título da leitura. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida. Dificilmente quem lê a Bíblia, os que costumam ter a leitura da Palavra de Deus diariamente, certamente já leram, já ouviram pregações a respeito, né? Mensagens, os pastores pregam muito sobre esse texto também. Aonde Jesus, passando por um determinado lugar naquela ocasião, de repente, de longe, 10 leprosos, porque eles não poderiam se aproximar, era proibido para não contaminar, não contagiar, porque a lepra é altamente contagiosa, né? Naquela época não tinha os recursos que temos hoje. E aqueles 10 leprosos, vindo de longe, clamaram a Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus certamente sabia que eles queriam ser curados, restaurados a sua saúde, ter os seus corpos restaurados e libertos daquela lepra, né? E Jesus disse assim: Ide aos sacerdotes, né? O sacerdote, por quê? Porque no templo o sacerdote é quem verificava, atestava a cura de um leproso, né? O leproso ia, levava alguma oferta, algum animalzinho, alguma ave, para agradecer a Deus, e o sacerdote então examinava a pele daquela pessoa, e se ele constatava que estava são, ele declarava a pessoa curada. Por isso que Jesus disse aqui, e Jesus disse assim: E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, quando Jesus falou isso, eles foram. E quando eles se levantaram para se dirigir aos sacerdotes, ao templo, para fazer o que era o recomendável, era orientado, era o costume, né? Eles se viram curados. A lepra desapareceu. E eles cumpriram com o ritual, com tudo aquilo que eles tinham que fazer. Só que um deles, que era samaritano, que não se dava com judeus, né? Ele voltou procurando Jesus. Voltou ao lugar porque ele estava com seu coração tocado pela obra milagrosa que Deus fizera na sua vida, ali libertando ele daquela lepra, daquela situação que ele vivia, né? E quando ele veio vindo, que ele encontrou Jesus ainda ali no mesmo lugar,
ele se atirou com o rosto em terra, se ajoelhou na presença de Jesus, agradecendo, né? E Jesus disse, não eram 10 os leprosos, os doentes? Por que só um voltou? Onde estão os outros 9, né? E aquele homem não disse nada. Jesus disse assim, só um voltou para dar glória a Deus. Agora o mais importante, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que coisa gloriosa. Muitas pessoas são alcançadas pelos milagres de Deus. Muitas pessoas são alcançadas pela misericórdia de Deus porque têm o seu clamor, a sua oração, a sua petição atendida, a sua súplica ouvida por Deus e recebe uma cura, recebe uma libertação, recebe uma vitória. Qual o sentimento de gratidão que existe no nosso coração por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, né? Eu sei que eu estou falando com pessoas que durante a sua existência, o percurso da sua vida, quantas vezes Deus nos abençoou, quantos livramentos, quantas curas, quantas maravilhas Deus já operou na minha e na sua vida, né? Só que daqueles 10 leprosos desse episódio que aconteceu nessa ocasião, como nós lemos na Bíblia, dos 10 leprosos que foram curados milagrosamente, tiveram seus corpos restaurados pela cura, pelo milagre de Jesus, mas quando se viram curados, já cada um tinha alguma coisa para fazer, algum compromisso, outros queriam ir para sua casa, não sei, a Bíblia não conta, mas certamente cada um tomou seu caminho, seu destino, para cuidar das suas coisas, reassumir a sua vida que estava parada por causa da doença. Mais um tocado no seu coração, sensibilizado, reconhecendo o grande milagre que tinha recebido das mãos de Jesus, ele voltou. E agora, a distância que foi mantida no primeiro encontro, agora não precisava mais distância. Agora ele estava curado, estava restaurado, ele pôde se aproximar, ele se colocou aos pés de Jesus, né? E Jesus, sabendo o que tinha acontecido, porque ele é Deus, ele sabia, ele disse, não eram 10 os doentes, por que só um voltou? Onde estão os outros 9? Foram cuidar da vida, viraram as costas, né? E não voltaram para agradecer. Mas aquele homem, aquele um voltou agradecido, se prostrou aos pés de Jesus, demonstrou sua gratidão. E ele ouviu de Jesus, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele recebeu mais do que a restauração da cura do seu corpo, sendo liberto daquela lepra. Jesus disse que ele teve a fé que levou ele à salvação. Ele recebeu salvação. Muitas pessoas querem, às vezes, obter de Jesus somente um milagre, somente uma cura, somente a solução num problema, somente a vitória numa luta, mas não querem voltar para Jesus, não querem ser agradecidos, não querem se prostrar aos pés de Jesus para receber a salvação. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, a gratidão é uma coisa que deve estar no nosso coração. Sentimento de gratidão a Deus é muito importante pelo que Ele fez, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que haja gratidão no seu coração, que haja gratidão nos nossos corações, que haja reconhecimento diante de Deus e Jesus pela obra maravilhosa que Ele realizou, nos trazendo grande salvação, restaurou as nossas vidas. Quantos de nós somos libertos de vícios, de situações ruins? Vamos ser gratos a Deus, vamos ser reconhecidos e agradecidos ao nosso Jesus. Por isso, agora, nós vamos orar nesse instante. Mais uma vez, nos colocar na presença de Deus em oração, agradecendo a Ele pelos milagres, bondades e misericórdias que Ele tem tido para conosco, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por isso, se você puder, onde você estiver aí,
Feche os seus olhos agora, vamos orar juntos. Eu vou pedir pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, amado Jesus, bendito e santo Salvador, como nós somos gratos a Ti pelas obras que Tu tens feito para conosco. Quantos de nós trazemos na história da nossa vida os Teus milagres, as Tuas providências, solução de problemas, o Teu amparo. Senhor, Tu tens sido um Deus bondoso e misericordioso, e nós nessa hora, nesta oração, apresentamos a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, por tudo que Tu tens sido e feito na nossa vida com tanto amor. Senhor, ainda assim te peço nesta hora, os que estão orando comigo nesse momento de oração, Senhor, alcança os lares, as vidas, as famílias aqui representadas, aonde estiverem, seja longe ou perto, estende as tuas mãos, abençoa. Se alguém estiver enfermo, Senhor, poderosa é tuas mãos para restaurar a saúde, mas abençoa cada um pelo poder do teu Espírito, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo e para a honra e glória do teu santo nome e do teu reino. Amém, Jesus, amém. Em nome de Jesus que nós oramos, por isso nós cremos. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivairisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.